Olá, como vão todos? Eu me chamo Delcio Barbosa, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar o Evangelho e eu quero falar para vocês hoje sobre a palavra de Gênesis. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Bom, da última vez eu falei sobre João, capítulo 3. Quem nele crê não será julgado. Quem não crê já está julgado. Já está julgado porque está debaixo da lei, né? E está debaixo do pecado, certo? E quem nele crê não será julgado porque Jesus Cristo já nos justificou e ele já pagou, né, o salário do pecado. Essa é a verdade. Então quem nele crê é justo, certo? Então, certamente Deus, ele deseja que todas as pessoas acreditem em Jesus Cristo. Amém? Então, muitas vezes, muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, né? Porque seu coração está cheio de seus próprios pensamentos, seus desejos, né? Suas ambições, muitas coisas no nosso coração. Então, o homem, ele julga por si mesmo, né? Ele acaba com aquele conhecimento do bem e do mal, e através disso ele acaba ele mesmo julgando todas as coisas, né? E Deus, ele quer tirar essa justiça do coração do homem, né? Ele quer pôr o homem numa condição no qual realmente a palavra de Deus entre no coração, certo? Aqui nós temos a terra, e ela estava sem forma e vazia, e no princípio Deus criou assim. Ele disse: haja luz e houve luz, e ele fez separação, né, entre luz e trevas. Uma das coisas que eu acho mais interessante nessa palavra é que Deus separou luz e trevas, né? A terra, ela estava totalmente nas trevas, né, como diz ali. Havia trevas sobre a face do abismo, né? Então, a terra não tinha como mudar essa condição, certo? Mas entrando a palavra de Deus, então, entrando a palavra de Deus, houve luz no primeiro dia, depois no segundo dia, teve o firmamento, Deus fez separação entre as águas, acima do firmamento e abaixo do firmamento, apareceu a porção seca, né? Foram nascendo todas as árvores, depois os animais selváticos, domésticos, né, que foram povoando a terra, depois o homem, depois o sétimo dia o descanso. E assim foi, a palavra de Deus foi trabalhando nessa terra, né? Mas no princípio ela não rejeitou a palavra de Deus, né? Porém, como eu tinha falado, Deus separou luz e trevas. Notem que separou luz e trevas, e isso significa que quando a palavra de Deus entra no nosso coração, né, nós podemos automaticamente olhar para dentro do nosso coração, tem os olhos do coração, né? Nós olhando para dentro do nosso coração, a gente identifica, né? Nós identificamos o que é a palavra de Deus e o que é o nosso pensamento, né? Então, a partir desse momento, o nosso coração, ele vai ter que decidir pela palavra de Deus, automaticamente, né? E essa terra, ela não rejeitou a palavra de Deus, né? No livro de Lucas, no capítulo 2, fala sobre o nascimento de Jesus, e no capítulo 2, versículo 7, está escrito assim:
E ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, né, como eu disse, Deus quer que Jesus Cristo nasça em nosso coração, certo? Jesus Cristo quer nascer no nosso coração. Aqui ele nasceu na manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria, certo? Então, o que nós temos dentro do nosso coração? Né? Nós temos muitos pensamentos, nós temos conhecimento do bem e do mal, então através disso nós julgamos o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas, né, quando cometem pecado, elas pensam, né? Eu cometi pecado, eu tenho pecado, né? E o que isso significa, pessoal, é que, né, no caso dessa pessoa, ela está julgando por si mesma, porque quem imputa o pecado é Deus, e quem justifica é Deus. Só Ele pode decidir. No caso, hoje, no tempo da graça, da nova aliança, Deus ele já estabeleceu sua justiça, ele já decidiu. Então, o que diz a Bíblia, né? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, ou seja, pelos mandamentos, todos pecaram, ninguém cumpriu os mandamentos, certo? E também, depois com a nova aliança, né, Deus nos justificou. Então, quem nele crê não será julgado, porque já é justo, já acreditou nessa justiça, já acreditou em Deus. Amém? Então, aqui, essa hospedaria, né, se nós compararmos com o planeta, a Terra, né, ela é muito pequena. Ela representa, na verdade, o mundo dos nossos pensamentos, né? Ela representa a nossa justiça. Jesus Cristo não nasceu ali. Amém? Jesus Cristo, ele nasceu na manjedoura, ele foi posto na manjedoura, certo? Mas ele, no princípio, como diz aqui no livro de João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, né, essa terra passou a se tornar uma outra terra. Uma terra que produzia tudo conforme a palavra de Deus. Então, disse Deus, e assim se fez. É assim que está escrito lá em Gênesis. Então, essa terra passou a ser transformada quando Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo ele não nasceu naquela hospedaria, porque estava cheia. Realmente, Deus ele quer trabalhar na nossa vida e Ele quer colocar o nosso coração numa condição que não rejeite a palavra de Deus, não rejeite a Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo não pôde nascer na hospedaria. Amém? Deus ele nos conduz ao arrependimento, ele nos tirando toda essa justiça, todas essas coisas que estão preenchendo o nosso coração, todas essas coisas que rejeitam a palavra de Deus, né? E às vezes isso é um processo que Deus vai trabalhando, e esse é um processo que pode durar muito tempo, mas Deus ele não se importa, porque ele quer salvar, ele quer que as pessoas acreditem na justiça de Deus. Amém? Então, no mesmo livro de João, no capítulo 5, nós temos a história do enfermo há 38 anos. Estava lá no tanque de Betesda, certo? E ele queria entrar no tanque para ser curado, né? Porque descia um anjo e agitava as águas, e quem descesse primeiro, naquele momento, era curado. Né? Então, as pessoas estavam ali, muitos enfermos, muitas pessoas tentando entrar no tanque. Jesus Cristo chegou ali e falou diretamente com ele, né?
E vamos ler aqui o que está escrito, vamos ver. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, aqui nós temos um enfermo há 38 anos e Jesus Cristo se encontrou com esse homem, né? Então, quando Jesus Cristo perguntou para ele: Queres ser curado? Ele, dentro do coração dele, o que ele disse? Não tenho ninguém que me ponha no tanque, né? O que isso significa? Né? Ele não tinha esperança nenhuma. As pessoas querem fazer muitas coisas, elas querem ser boas pessoas, honestas, querem trabalhar, elas têm muitas aspirações, muitos sonhos e muitos desejos, né? Porém, né, quando as pessoas têm muitos pensamentos, muitos desejos, né, elas acreditam muito em si mesmas e acabam rejeitando a palavra de Deus. Então, né, e quando surgem problemas, as pessoas não pensam por que surgiu o problema, elas só pensam naquela ideia de resolver esse problema, se livrar dele, né? Mas elas não pensam, né, assim, tipo, não pensam por que Deus permitiu aquilo, né, na vida delas, né? E esse enfermo que encontrou com Jesus Cristo, o coração dele não tinha mais esperança. E quando Jesus Cristo disse, né, queres ser curado? Ele respondeu, mostrando o coração dele, que tinha, sem esperança. E Jesus Cristo falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele se viu curado. Ou seja, queres ser curado? Ele se lembrou, né? Jesus Cristo deu duas palavras, na verdade, né? Então, a primeira, queres ser curado, e depois levanta-te, toma o teu leito e anda. Né? No coração dele, ele não rejeitou aquela palavra, ele não podia rejeitar, porque era a única esperança que ele tinha. Ele já não tinha mais esperança no tanque de Betesda, né? Ele já não tinha mais esperança ali por causa da situação, ele não tinha. Mas quando Jesus Cristo quando perguntou: quer ser curado? O coração dele apareceu, a forma do coração dele. O coração dele já não tinha mais nada. Era um coração que estava sem forma e vazio. Por isso não rejeitou a palavra de Jesus Cristo. E a palavra de Jesus Cristo quando entrou na terra, né, fez todas as coisas. O que dirá entrando, né, naquele homem? Certamente, se Jesus Cristo disse que era para ele levantar e andar, tomar o leito e andar, certamente ele ia levantar e andar, se ele acreditasse na palavra. E ele acreditou e ele levantou e andou. Então, por quê? Porque não tinha nada no coração dele que impedisse a palavra. Então, no nosso coração existem muitas coisas que bloqueiam a palavra de Deus. Muitas coisas, muitos pensamentos, muita justiça. Nós jogamos de acordo com os nossos pensamentos, né? Mas Deus quer que nós julgamos as coisas através da palavra de Deus, que diz que nós somos justos, certo? Que diz que Jesus Cristo veio a esse mundo e tirou o pecado. Para eu concluir, tem uma palavra que está em Isaías 38. Isaías 38, no versículo 17, diz assim: Eis que foi para minha paz que tive grande amargura. Tu, porém, amaste minha alma e livraste-me da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então, pessoal, aqui está falando claramente, né, de Jesus Cristo, que veio a esse mundo e
tirou o pecado do mundo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Certamente Jesus Cristo, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Amém? E ele tirou o pecado do mundo. Mas a maioria das pessoas acredita no seu próprio pensamento e no seu próprio julgamento. Quando surgem problemas, dificuldades e às vezes um grande problema, uma grande dificuldade, como aquele homem que estava há 38 anos enfermo no tanque de Betesda esperando por ser curado, ele já não podia mais depender do seu esforço, ele já não podia mais seguir nenhum caminho, ele não tinha mais nenhuma esperança. Então, nesse momento, Jesus Cristo apareceu. Então, enquanto nós tivermos a nossa justiça no nosso coração, vai ser como a hospedaria. E Jesus Cristo não vai nascer nesse coração que é cheio de justiça, assim como ele não nasceu na hospedaria. Amém? Ele nasceu nessa terra quando Deus falou e fez todas as coisas, porque a terra estava vazia e sem forma, certo? E ele nasceu no coração do homem que estava enfermo há 38 anos, porque entrou a palavra de Deus e fez ele andar. E então, pessoal, é assim. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, certo? Nós fazemos uma separação, como Deus fez aqui. Ele separou, certo? A luz e as trevas dentro do nosso coração também. Mas a partir desse momento nós percebemos, isso é meu pensamento, isso é a palavra de Deus. Fica bem separado, bem claro. Eu estou seguindo o meu pensamento, mas eu tenho que saber o que Deus está falando. Amém? E era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Então, no primeiro dia, houve tarde, manhã, né? Então, Deus, ele prepara um caminho de volta para Deus, né? Esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, perguntas, qualquer coisa, e dá um like, né, no vídeo, compartilha e até a próxima. Muito obrigado.